A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 48 e 49, que diz: E disse a ela: Os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Nós estamos diante de uma passagem onde nós estamos vamos falar, né, da compaixão de Jesus por uma prostituta arrependida, né, por uma mulher pecadora. E nós observamos que Jesus, né, ele está seguindo a sua agenda, né, programática ministerial, né, ele está se dirigindo-se ao magistrado da sociedade, né, aos forasteiros, às viúvas desamparadas, né, aos religiosos ali judaico, né? Mas embora Jesus estivesse na casa de uma autoridade religiosa da época, né, isto é, de um fariseu, né, sua compaixão agora vai encontrar alguém moralmente marginalizado, né? E essa marginalizado era quem? Era uma mulher pecadora, né? Isso era um adjetivo que era usado para as prostitutas da época, né? O fato que é relatado por Lucas, né, essa passagem ela não vai se encontrar nos outros evangelhos, né? Embora tenha havido uma situação em que uma outra mulher, né, a Maria de Betânia, né, protagonizou uma cena constrangedora, né, de quebrantamento diante de Jesus, né? E a novidade que Lucas está contando agora, né, dessa mulher, de uma mulher, né, que entra no recinto que era exclusivamente religioso ali, né, e somente tinha homem, né, um lugar masculino ali, só tinha pessoas, né, entre religiosos e homens, e essa mulher era uma pecadora. E essa visita, ela foi uma visita inusitada, né, para, para um convidado ilustre. E Jesus ele foi convidado por Simão, né, esse nome é um nome muito comum na época, né, ele foi convidado para um jantar em sua residência, né? E era comum oferecer um banquete, né, para os rabinos que ensinavam nas sinagogas, né? É algo parecido com o que acontece, né, atualmente, quando alguém leva o seu pastor para uma refeição em casa após o culto, né? Então, era como se ali atendesse, né, uma autoridade religiosa, e ali estavam, né, naquele ambiente, né, e aquele ambiente era um ambiente solene. E os convidados eram predominantemente homens de estirpe religiosa. No entanto, algo inesperado aconteceu, né? Ali aparece uma mulher prostituta que unge a Jesus, né? O versículo 37 e 38 do capítulo 7 ele diz: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungiu com unguento, né? Contrariando ali toda a etiqueta e os costumes morais daquela época, né? A mulher invade aquele recinto e começa a ungir os pés de Jesus com perfume, né? É um elemento estranho ao cerimonialismo religioso, né? Enquanto os beijava e enxugava com seus próprios cabelos as lágrimas que lhe caíam, né? E para enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, aquela mulher teve de soltá-los, né? O que constituía em outras transgressão social para a época, né? Aquela cena deve ter sido muito chocante para aquelas pessoas presentes, né? Com tanta informação que mal podia perceber tudo o que estava acontecendo. Então, né, nós vamos observar
que essa mulher, ela não se deixou levar pelo que, né, até mesmo que era até proibido e não era comum, né, uma mulher entrar num recinto na casa de um fariseu para poder, né, estar ali e ela ter toda aquela atitude. Nós vamos ver que essa mulher realmente estava arrependida e foi ao encontro daquele que perdoa pecados. Para a mentalidade religiosa daquela época, né, alguém daquela categoria entrar em um recinto daquele tipo não era apenas uma ousadia, né, inconveniente, mas também um traje que profana todo o ambiente. No entanto, né, para o anfitrião e os demais convidados, a gravidade não estava somente na visita, né, inoportuna, mas no fato de Jesus ter permitido que ela o tocasse. Versículo 39 diz, né, ao ver isso, os fariseus que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, aquela situação de tensão fez com que os fariseus questionassem a legitimidade do ministério de Jesus. Né? Quando eles dizem, se este fora profeta, né, ele saberia quem está tocando nele. Mas Jesus é aquele que tem um amor sem igual pelas vidas, pelo pecador. Né? O Senhor ele veio para realmente para os doentes, para os sãos, para os pecadores, e o amor do Senhor Jesus, né, ele vai ali falar com aqueles fariseus que ali se encontravam, né? Jesus então ele vai contar uma parábola, né? E a parábola ela vai relatar a história de um credor que perdoou dívidas e fez referência à graça de Deus, né, no perdão de dívidas impagáveis, né, como pecador. Então Jesus ele destacou o fato de que ambos os devedores não tinham como pagar, né? Como diz, não tendo nenhum dos dois com que pagar. Ele fala dessa parábola do credor, né? E a ação graciosa de Jesus para com a mulher pecadora, né, é expressa nas palavras: perdoou-lhes ambos, né? O cancelamento de dívida é uma figura usada para demonstrar o que Deus em Cristo fez por nós. Colossenses, capítulo de número 2, no versículo 14, a palavra do Senhor diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escrevendo-os na cruz. Então, Jesus ele foi para a cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, foi cancelado a dívida, né, que era contra nós. E como diz Colossenses, era uma ordenança. Mas Jesus veio e se fez pecador por pecado por nós, morrendo na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, Jesus, ele ensina que o amor de Deus se manifesta, né, em seu perdão, né, aos pecadores, né, não importando quem eles sejam. Então, não importa para o Senhor Jesus quem seja o pecador, importa que ele perdoa pecados. Não importa qual seja o tamanho do pecado, porque não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E essa mulher, ela vai estar se colocando, né? Ela não tinha como nessa parábola, aquele homem não tendo como pagar, né, receber ali daquele que assim tinha uma dívida com ele, ele vai lá e perdoa. Perdoa a dívida, e assim o Senhor fez conosco. E assim ele faz, ele perdoou os nossos pecados. Aquele que se arrepende, se coloca diante dele em humilhação, ele está pronto a perdoar, não importa qual seja a situação. Então, logo aquele que mais foi perdoado seria aquele que mais amaria o perdoador. Aquela mulher tinha consciência de sua dívida,
né? Ou seja, seu pecado, né? Por isso a sua atitude de humilhação, né, ressaltava a sua gratidão a Jesus. Né? Ele observa que seu anfitrião, descontente, né, ali, aqueles que estavam ali, Simão, né, e os demais fariseus, em sua justiça própria, não havia manifestado nem mesmo uma ínfima parcela de devoção daquela mulher. Né? Jesus, então, dá o veredito. Né? Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então esse episódio, ele revela a predileção de Jesus pelos invisíveis da sociedade e da religião formal, né? Bem como seu amor e sua compaixão pelos pecadores. E resume a mensagem principal: perdoados são os teus pecados. Então o Senhor, ele veio para os pecadores, para aqueles que estão necessitados. Então Jesus, ele tem, né, ele tem uma predileção pelos que são, né, que estão na sociedade, estão invisíveis na sociedade. Aqueles que estão largados, aqueles que estão, né, sem nenhum amparo. O Senhor Jesus, ele está pronto, né, para perdoar pecados, para curar, para libertar. Então, que nós possamos crer no Senhor. Entre dívidas e perdão, Simão via o pecado dos outros. Né? Quando ele, no versículo 39, ele é pecadora, mas ele não conhecia o próprio pecado. Né? E os fariseus, ele tinha esses defeitos. Né? Eram aqueles que eles não viam os seus próprios erros. Tanto que Jesus, lá em Lucas, capítulo 18, quando a parábola vai ser proferida, a parábola do fariseu e do publicano, né? O Senhor vai contar ali uma palavra que 2 homens sobem ao templo para orar, né? E um era fariseu e outro era publicano, né? O fariseu de pé, ele orava falando com o Senhor: Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injusto, adúltero, nem mesmo como este publicano. Né? E ele vai dizer: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? E ali estava aquele publicano do lado, mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os seus olhos aos céus para lamentar, né, profundamente, dizendo, mas ele não levantava, mas ele não levantava os seus olhos ao céu, mas ele se lamentava. E o que ele dizia? Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Né? Digo-vos, aí Jesus fala, digo-vos, este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Então o Senhor está mostrando aqui, né, dentro de Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, que os fariseus, eles sempre achavam que, né, eles não pecavam, sempre olhavam ao telhado do vizinho e olhavam o seu. Então, por ser fariseu, ele se considerava justo e santo ao mesmo tempo, né, que desprezava os outros. Ele convidou Jesus para ir à sua casa, mas não o recebeu com alegria e consideração, mostrando-se omisso, né, como anfitrião. Né? Isso prova que alguém pode receber Jesus exteriormente e não ser convertido interiormente. Isso é um caso que, né, é observado. A pessoa pode estar ali exteriormente bonitinho. Exteriormente está, mas por dentro mesmo pode não ter sido convertido. Está precisando ainda de ter um encontro com Deus. E Jesus, quando ele vem, ele demonstra isso. O homem recebeu Jesus na sua casa. O pai de Simão, ele recebe Jesus em sua casa. Mas quem acaba recebendo realmente o Senhor e quem recebe ali, alcançado pelo perdão e pelas bênçãos do Senhor, é aquela mulher. Então entendemos que muitos podem estar na igreja, estar dentro da casa do Senhor, e aquele que vai entrar ali mais humilde, mais com o coração mais quebrantado, reconhecendo as suas falhas,
é aquele que vai agradar ao Senhor. Então a mulher, no entanto, ela é perdoada e salva. O perdão é uma dádiva da graça de Deus. O preço do perdão foi pago por Jesus. Quando lemos 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18 e 19, a palavra diz: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. E Pedro fala: mas foste resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, que é o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, que nos purificou de todo pecado. Então, a mulher foi perdoada por Jesus. Como vimos, ela era uma pecadora. O versículo 37 diz: eis que uma mulher da cidade pecadora. A palavra não está dizendo que ela é pecadora desde o início. Um eufemismo para uma prostituta ou uma mulher de rua. Uma mulher que estava vivendo, no pecado. No entanto, ela se arrepende de seus pecados. Versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, em sua dor, ela chora por seus pecados. E chorar aos pés de Jesus, é uma postura conveniente, proveitosa e segura. O melhor lugar do mundo, é aos pés de Jesus. O melhor lugar do mundo não é no ambiente, no conforto, ou até mesmo, que não seja que não seja ruim, quem não gosta do conforto está bem acomodado, mas o melhor lugar é aos pés de Jesus, tanto que muitos estão nas prisões hoje, presos porque cometeram um delito, mas se arrependeram, estão presos, estão aos pés de Jesus. E o melhor eles escolheram ali, mesmo em prisões, mesmo em cadeia, mesmo muitos nos hospitais, mesmo pessoas vivendo em países e nações em guerras, mas se estiver aos pés de Jesus, é o melhor lugar para estar. E ali temos segurança, e a certeza de que estaremos com o Senhor, Ele está conosco, e é o melhor lugar, é o lugar de descanso. Essa mulher ela vai adorar Jesus. O versículo 38 diz: rogava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungiu com unguento. Ela faz uma oferta de entrega, o sacrifício, derramando sobre os pés um vaso de alabastro com perfume caro, e ungindo-os. Por fim, nós vamos ver essa mulher, ela é perdoada e salva. E nós vamos ver que no versículo 48 diz: então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Então, somente Jesus tem poder para perdoar pecados. Efésios, capítulo de número 1, no versículo 7, a palavra diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então, é pelo sangue de Jesus. O Senhor, nele temos a redenção. E o perdão dos nossos pecados foi pelo sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. E com o perdão, declarando Jesus, ele vai dizer àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então a mulher foi justificada por Deus, ou seja, declarada perdoada e livre de toda a condenação do pecado. E ela foi justificada pela fé e desfrutou paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é pelo Senhor. Você, nesse dia, venha entender, que o maior de todos os milagres é ter paz com Deus, irmão. É saber
que nossos pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que um homem ou uma mulher, um ser humano, ele pode receber. É o perdão dos seus pecados. E aquela mulher recebeu melhor. Aquele vaso de unguento não era mais importante do que realmente ter os seus pecados perdoados. Então, o nossos pecados nos fez contrair uma dívida impagável para com Deus. E Jesus pagou nossa dívida com preço de sangue. Podemos desfrutar essa paz com Deus por meio de Cristo. Então, nesse dia, receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, você vai ter paz com Deus. Confesse Ele, entregue a sua vida a Ele. Fala assim, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Fale com Deus nesse dia. Coloque, mas eu não, mas eu vivo assim, minha vida está assim, o meu pecado é esse. Confesse para o Senhor Jesus o teu pecado, se arrependa dele, afaste dele, e passe a viver com Cristo Jesus. A partir daí você vai ter paz com Deus. Não são as riquezas, não são nada material que faz a gente ter paz nesse mundo, porque muitos têm e têm abundância, mas não têm paz, não têm tranquilidade. E eu creio que nessa manhã o Senhor, nessa tarde, até nessa noite, o Senhor está falando contigo nesse dia. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Tenha certeza de que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão por você, e isso o homem pode falhar, pode não ter essa compaixão, mas o Senhor, Ele tem, Ele te ama. Como assim? Nesse dia Ele está falando contigo por intermédio dessa palavra. Então confesse teu pecado ao Senhor, confesse da tua boca, pela tua boca, falando que Ele é o teu Salvador. E a partir desse momento, viva uma vida afastado do pecado, e como diz o Senhor Jesus, perdoados são os teus pecados. Que Deus te abençoe nesse dia.